Olá, amigos, muito boa tarde. Está no ar o programa A Semana no Mundo, que transmitimos todos os sábados às 3 da tarde na TV 247. Hoje é dia 10 de abril de 2021. Eu sou o jornalista José Reinaldo Carvalho, editor internacional do site Brasil 247. A semana repleta de acontecimentos importantes, alguns dos quais, como sempre, a mídia empresarial esconde, mas nós aqui temos o compromisso na TV 247 de evidenciar para o nosso público exatamente aqueles acontecimentos que têm grande importância internacional, que influem no ambiente geopolítico, que têm tudo a ver com a luta dos povos por sua autodeterminação e soberania nacional, mas que a mídia esconde porque quer proteger potências imperialistas e, ao mesmo tempo, esconder a luta dos povos. Eu me refiro principalmente a um acontecimento ligado com a República de Cuba e as suas relações sempre complexas, sempre complicadas com os Estados Unidos, que desenvolvem em relação a este país uma grande hostilidade, tentativas de agressão, tentativas de assassinato dos seus líderes. Eles fizeram várias tentativas de assassinar o comandante da Revolução Cubana, Fidel Castro, e exercem há 6 décadas um cruel bloqueio econômico, financeiro, uma tentativa de isolamento diplomático e político de Cuba, porque querem perseguir a Revolução Cubana, querem estrangular o governo cubano, querem derrubar o governo cubano. Mas o povo cubano tem demonstrado grande altivez, grande capacidade de luta, grande coragem e tem enfrentado em todas as etapas da sua revolução e da construção da sua vida independente do seu sistema socialista, tem enfrentado vitoriosamente essas tentativas. Durante essa semana aconteceu um episódio interessante que eu vou mostrar aqui para vocês, já compartilhando uma notícia que nós publicamos no site Brasil 247 durante a semana. A notícia diz aqui o seguinte: Cuba convoca diplomata estadunidense para expressar protesto por acusações sobre direitos humanos. A rigor, minha gente, Cuba chamou às falas o governo dos Estados Unidos, convocou na sua chancelaria, através do seu diplomata Carlos Fernandes de Cossío, que é o encarregado na chancelaria cubana pelos assuntos das relações entre Cuba e os Estados Unidos. Ele chamou à chancelaria cubana o diplomata estadunidense encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos em Havana, o Timothy Zuniga Brown. Chamou às falas este senhor para expressar o protesto do governo de Cuba e do povo cubano contra algumas alegações caluniosas que os Estados Unidos têm feito sobre Cuba. Especificamente, eu quero me referir a um documento que é um relatório supostamente voltado para a defesa dos direitos humanos no mundo, um relatório elaborado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, correspondente ao que se passou no ano de 2020 na esfera dos direitos humanos. E nesse relatório, o governo dos Estados Unidos faz acusações a Cuba, acusa Cuba de ser um país violador dos direitos humanos e, portanto, o representante de Cuba na chancelaria, o Carlos Fernandes de Cossío, encarregado das relações com os Estados Unidos, chamou o encarregado de negócios dos Estados Unidos em Havana às falas, como se diz, e lhe disse o seguinte: é importante as expressões e o conteúdo manifestados pelo diplomata cubano Carlos Fernandes de Cossío. Ele disse o seguinte, que os Estados Unidos estão tendo uma atitude oportunista em relação à questão dos direitos humanos sobre Cuba, e que isso não passa de uma repetição, em outros termos, das antigas políticas de agressão dos Estados Unidos contra a Cuba.
O governo cubano, através da nota da sua chancelaria, que nós publicamos, essa matéria é exatamente a nota da chancelaria cubana sobre este episódio, o governo cubano chama o relatório estadunidense sobre direitos humanos de um relatório arbitrário e unilateral. Um relatório repleto de calúnias contra Cuba. E diz, como tem dito em todas as vezes que isso ocorre, que Cuba e seu povo escolheram o seu destino, escolheram o seu sistema de governo, e não vão mudar de sistema de governo porque os Estados Unidos querem, ou porque os Estados Unidos impõem sanções na vã expectativa de que um país como Cuba, soberano, revolucionário, independente, que sabe o que quer, que sabe defender os seus interesses nacionais e os interesses do seu povo, esse país não vai deixar de defender a sua autodeterminação e não vai se submeter, por conta de sanções e de bloqueios, aos ditames dos Estados Unidos. E, como sempre, Cuba reafirma que o maior direito humano é o direito à vida, e isto é algo que a Revolução Cubana tem assegurado através de políticas sociais proativas, através de promoção dos verdadeiros direitos humanos, da elevação dos padrões de vida da população cubana, através da vigência de um novo sistema que promove o desenvolvimento civilizacional de um país que é culto, um país que é soberano e um país que quer a paz e o desenvolvimento e a convivência com todos os povos. É preciso destacar, meus amigos, que Cuba, pelo prestígio que angariou no mundo, Cuba faz parte do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. E os Estados Unidos ficaram muito insatisfeitos com essa condição que Cuba desfruta de um país que é membro de um conselho tão importante como este, Conselho da ONU, que defende os direitos humanos universalmente. E os Estados Unidos, a partir de uma atitude unilateral do governo do Donald Trump, se retirou desse conceito. O atual governo dos Estados Unidos, através do seu presidente e das suas representações diplomáticas, especificamente o Antony Blinken, que é o secretário de Estado, portanto, encarregado das relações internacionais, eles têm dito que vão retornar ao Conselho de Direitos Humanos. Está bem que retornem e que defendam lá no Conselho de Direitos Humanos as opiniões que queiram defender, mas não é admissível que eles procurem dar nota de quem defende e quem ataca os direitos humanos, até porque os Estados Unidos não têm moral para apontar o dedo acusador perante ninguém, porque os Estados Unidos são um país violador dos direitos humanos, desde a época da escravidão e durante todo esse período que os Estados Unidos exercem o colonialismo e o neocolonialismo no mundo, com incontáveis agressões, com golpes, com intervenções. Então, tudo isso são violações grosseiras dos direitos humanos, até porque também, além de tudo, eles fazem isso internamente. O racismo estrutural existente nos Estados Unidos, a marginalização de camadas imensas da população estadunidense, nas sucessivas crises econômicas que ali ocorrem, são episódios, são fatos, são fenômenos que atestam que os Estados Unidos, que nos Estados Unidos os direitos humanos não são respeitados. Então, fica esse destaque aqui sobre a atitude altaneira que Cuba tomou em relação a esse relatório falso, esse relatório calunioso, esse relatório unilateral dos Estados Unidos, supostamente em defesa dos direitos humanos, que fez ataques a Cuba e que respondeu e que recebeu a resposta à altura. Então, esse registro vem também paralelamente a um outro que eu queria apresentar, que é sobre um país aqui também, latino-americano, que é a Venezuela, e que os Estados Unidos também têm feito provocações incontáveis à Venezuela, têm reafirmado a política de sanções a este país e, ultimamente, apareceu com essa aqui que nós publicamos também
essa semana, que é a questão de que os Estados Unidos apoiam o governo de extrema-direita da Colômbia, que se encontra em conflito com a Venezuela. Então, o Antony Blinken, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, encarregado, portanto, da política externa norte-americana, fez uma declaração esta semana estarrecedora, porque os Estados Unidos dizem que, e a grande mídia diz, e tem gente que se ilude aqui no Brasil sobre isso, inclusive gente progressista, que os Estados Unidos agora são um país progressista, porque o Biden ganhou as eleições, que eles vão fazer uma política de diálogo, uma política de diplomacia, mas até agora, como nós vimos em relação à questão de Cuba, eles não mudaram nada em relação a Cuba, e como se nota agora, não mudaram nada em relação à Venezuela, e é estarrecedor que um governo, portanto, que se diz democrático, que vai abrir um novo ciclo e que supostamente está voltado para defender a democracia em todo o mundo e os direitos humanos em todo o mundo, venha se aliar a um governo de extrema-direita, porque o governo colombiano, chefiado por esse Ivan Duque, que é o presidente de lá, é um governo que se assemelha em muitas coisas ao governo de Jair Bolsonaro e a outros governos de extrema-direita, porque o governo colombiano apoia, claro que ele faz isso de maneira camuflada, grupos paramilitares que, por sua vez, são sustentados pelo narcotráfico, e esse governo simplesmente estimula que esses grupos paramilitares transponham a fronteira da Colômbia com a Venezuela e façam daquele território ali, fronteiriço, um campo de ações desestabilizadoras na Venezuela. A partir disso, a Venezuela, claro, reagiu, o exército venezuelano se deslocou ali para a região, combateu esses grupos paramilitares, e os Estados Unidos, em vez de defenderem como devia fazer, como um governo democrata devia fazer, não, eles dizem simplesmente o seguinte: reafirmamos que os Estados Unidos e a Colômbia têm uma aliança multifacética. Vejam bem, aliança multifacética, isso foi o termo que ele empregou, e que ambos os governos têm o compromisso de restaurar a democracia e o Estado de Direito na Venezuela. Isso aqui, meus amigos, é um recado golpista. Isso é um recado de que os Estados Unidos estão anunciando que vão manter a sua aliança com a Colômbia para, em qualquer eventualidade, intervir na Venezuela. Porque quando os Estados Unidos dizem que estão empenhados, juntamente com o governo de extrema-direita da Colômbia, estão empenhados na restauração do que eles consideram a democracia e o Estado de Direito na Venezuela, eles querem dizer que estão dispostos a apoiar as forças que levantam essas falsas bandeiras dentro da Venezuela. Então, em nome disso que eles chamam de democracia e Estado de Direito, eles, na verdade, estão fazendo uma crítica severa, um ataque, na verdade, por cima de todas as normas da convivência diplomática. Estão fazendo um ataque à autodeterminação do povo venezuelano, estão fazendo um ataque ao governo venezuelano, que é um governo legitimamente constituído. É um governo eleito, é um governo constitucional, é um governo que tem respaldo na maioria esmagadora da Assembleia Nacional, que é o parlamento local, que foi eleito com grande maioria. É um governo que tem respaldo em diversos partidos políticos da esquerda venezuelana. É um governo que tem o apoio de inúmeras organizações sociais venezuelanas. Um governo que tem capacidade de mobilização social. Um governo que se apoia no que eles chamam legitimamente de união cívico-militar, que é exatamente a busca da união democrática entre os civis e os militares, através de uma série de ações comuns e de ações para a defesa do país. Então, na verdade,
os Estados Unidos e suas autoridades diplomáticas estão atacando um governo que tem essas características e que também tem o direito de escolher o seu próprio destino, de escolher o seu próprio sistema de governo. Não são os Estados Unidos que vão dar nota. Não são os Estados Unidos que vão escolher pelo povo venezuelano qual é o governo que melhor lhe convém. E quero dizer mais, quando o governo dos Estados Unidos faz essa sinalização, ele está também dizendo, na verdade, que vai continuar desenvolvendo a política de hostilidade no plano das relações aqui interamericanas, tanto dentro da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, como dentro desse grupo famigerado, que não tem nada de grupo multilateral, que se chama Grupo de Lima, que foi um grupo criado pelos Estados Unidos e seus aliados para fustigar a Venezuela naquela crise que foi desencadeada em 2019 com a autoproclamação do João Guaidó como um suposto presidente interino da Venezuela. Então, eles disseram, vamos criar aqui um grupo de países que podem interceder na busca de uma solução para a crise na Venezuela. E quero lembrar que, além do governo de extrema-direita da Colômbia e de vários outros que são aliados dos Estados Unidos, o governo do Bolsonaro, que é um governo de extrema-direita e que tem inclinações intervencionistas, vontade de dar um golpe na Venezuela, que se alia às forças mais obscurantistas ali, que tenta cercar o país diplomaticamente, o governo do Bolsonaro está também implicado nessas manobras golpistas contra a Venezuela. Claro que a Venezuela é um país que sabe o que quer, é um país que reage de maneira sempre altiva a essas tentativas de intervenção, de golpe, e de diferentes maneiras tem se pronunciado. O seu chanceler, o Jorge Arreaza, tem se pronunciado, o presidente Nicolás Maduro tem se pronunciado, e, inclusive, eu quero registrar que essa semana, na última quarta-feira, o chanceler venezuelano, Jorge Arreaza, fez um protesto público sobre que as sanções econômicas e financeiras e comerciais impostas pelos Estados Unidos à Venezuela estão atrapalhando a aquisição por parte deste país das vacinas, indispensáveis para imunizar a população e para combater a pandemia da Covid-19, que é o interesse de todos, é o interesse de toda a humanidade, é o interesse de todos os países democráticos, de todos os países civilizados. Então, quando os Estados Unidos sancionam a Venezuela, bloqueiam os recursos financeiros da Venezuela e adicionam a isso declarações como esta, de apoio a um regime de extrema-direita que vive querendo intervir na Venezuela, na verdade, os Estados Unidos estão cumprindo um papel de cometer um crime de lesa humanidade, porque a população da Venezuela corre perigo. A Venezuela é um país vizinho aqui do Brasil, que se tornou um foco enorme de propagação de um novo tipo de vírus, que até, ironicamente, o presidente Nicolás Maduro disse que é o vírus Bolsonaro. Então, eu chamo a atenção para esse problema, que é um problema que não afeta apenas a Venezuela, afeta o conjunto das relações aqui interamericanas. Bom, eu vou dar um pulo aqui da América Latina, falamos de Cuba, falamos da Venezuela e esse conflito aí com a Colômbia, com a interferência estadunidense. Eu vou dar um pulo aqui para o outro lado do mundo, lá para o leste europeu, para a Ucrânia e as fronteiras com a Rússia, porque ali, meus amigos, surgiu uma situação muito tensa e surgiu o perigo de um grande conflito bélico envolvendo exatamente a Rússia e os países dessa organização chamada OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Essa notícia que nós publicamos no site Brasil 247 informa o seguinte: a Ucrânia pede ajuda à OTAN contra a Rússia, elevando a tensão militar no leste europeu. Aqui tem vários aspectos envolvidos, eu vou procurar resumir para vocês a questão. A Rússia fez
no começo da semana, que termina hoje, fez uma série de movimentações militares no quadro do que as Forças Armadas russas chamam de atividades de inspeção militar. E essas atividades de inspeção militar envolvem a movimentação de tropas no território russo e de equipamentos, como tanques, equipamentos militares, equipamentos que o exército russo poderia usar numa eventualidade de ter que se defender de algum ataque advindo de algum país que ambiciona atacar a Rússia. Então, diante dessa movimentação de rotina das Forças Armadas russas, a Ucrânia e alguns países da Europa e membros da OTAN arrepiaram os cabelos e disseram o seguinte: a Rússia vai nos atacar. E a Ucrânia, então, saiu correndo para pedir ajuda à OTAN e, pelo amor de Deus, por favor, atendam ao nosso apelo de nos transformar num país membro da OTAN. E a OTAN fez declarações duras contra a Rússia, que, na verdade, são ameaças contra a Rússia, e chegou a dizer, não sei se vão fazer isto, mas chegou a dizer que a OTAN pode mobilizar 37 mil soldados, podem ser deslocados para as fronteiras do leste da Europa com a Rússia. Se a OTAN fizer isso, ela vai, obviamente, elevar o grau de tensão ali na região e, de fato, vai desencadear, vai instalar uma situação de perigo de guerra. E a gente pode imaginar o que seria uma guerra ali nas fronteiras da Europa do Leste com a Rússia. Vocês podem me perguntar, mas o que é que a OTAN tem a ver com isso e o que é exatamente a OTAN? É uma pergunta que precisa ser sempre refletida. A gente sempre tem que fazer reflexões sobre esse tema e responder a essa questão. A OTAN, eu chamo a OTAN sempre de o braço armado do imperialismo norte-americano. A OTAN foi criada no pós-Segunda Guerra Mundial, em 1949, como Organização do Tratado do Atlântico Norte. Estados Unidos, Canadá e demais países banhados pelo Atlântico Norte na Europa. Hoje, a OTAN tem 28 membros, muitos dos quais não têm nada a ver com o Atlântico Norte. Então, a OTAN, ao invés de se encolher com o desaparecimento da União Soviética e o desaparecimento do campo do leste europeu, na virada dos anos 80 para os anos 90, e esses países do leste europeu tinham uma organização militar também que se chamava Pacto de Varsóvia, o qual desapareceu. Diante daquela circunstância, a OTAN tinha que ter encolhido e desaparecido também. Mas, ao invés disso, a OTAN expandiu o número dos seus participantes, hoje são 28, e a Ucrânia está postulando ser um desses membros também. E pior do que expandir-se numericamente e fazer isto na área que era antigamente contígua à União Soviética e aliada da antiga União Soviética, ela faz isso ampliando também e modificando para pior os seus conceitos militares e os seus conceitos estratégicos. Então, o conceito estratégico da OTAN hoje é o de que que ela, como uma organização militar multilateral comandada pelos Estados Unidos e coadjuvada pelos países da União Europeia, a OTAN estaria pronta para fazer intervenção em qualquer parte do mundo onde esses países imperialistas julguem que os seus interesses estão ameaçados. E nisso aí eles catalogam uma série de motivações. Diz assim: pode acontecer uma crise ambiental, nós temos o direito de intervir. Pode acontecer um ataque aos direitos humanos, nós temos o direito de intervir. Pode acontecer a implantação de uma ditadura, nós temos o direito de intervir. Fizeram isso na antiga Iugoslávia, intervieram nos conflitos internos da Iugoslávia, promoveram guerras, bombardeios, destruíram a Iugoslávia como país.
Então, a OTAN, como nós dizemos, é um braço armado do imperialismo estadunidense e dos seus parceiros do leste europeu. Além dessas movimentações militares e dessas ameaças de guerra, durante esta semana, o governo Biden fez ameaça de expulsar diplomatas russos que estão em serviço nos Estados Unidos, na sequência daqueles ataques que o próprio Biden fez ao presidente russo, Vladimir Putin, que foi xingado de assassino pelo presidente Biden. Então, eles estão ainda alegando que a Rússia intervém nos assuntos internos dos Estados Unidos, que a Rússia se imiscuiu na campanha eleitoral dos Estados Unidos. Então, é preciso, no entendimento deles, sancionar diplomatas, sancionar empresários russos, sancionar pessoas ligadas ao presidente Vladimir Putin. Então, baseado nisso, eu quero aqui compartilhar uma notícia com vocês. Eu quero mostrar também a reação do chanceler russo, Sergei Lavrov, porque os Estados Unidos dizem essas coisas todas e pensam que não vai haver reação, mas há reação. Eu falei aqui de como Cuba reagiu ao relatório de suposta defesa dos direitos humanos pelos Estados Unidos. Falei aqui como é que a Venezuela tem reagido às provocações americanas. A Rússia também reage. Então, o Sergei Lavrov, que é um grande chanceler, um grande diplomata, um homem que entende muito da geopolítica, ele disse o seguinte, está aqui na notícia, Lavrov diz que os Estados Unidos e seus aliados não são parceiros de confiança. E disse o seguinte, vocês nos sancionam, nós vamos devolver as sanções. Vamos sancionar também os diplomatas estadunidenses. E chamou a atenção de que essas políticas de sanções contrariam as normas do direito internacional. Essas políticas de sanções contrariam os desejos de paz da Rússia e de inúmeros outros países. Então, os Estados Unidos, ao fazerem isto, eles se encaminham por uma via perigosa de criar instabilidade internacional, de criar atritos e de fomentar tensões. Então, eu queria destacar este assunto, que é um assunto de grande relevância geopolítica e estratégica, porque isso pode mexer com a paz mundial, com a segurança internacional. E já passo para uma outra informação relevante, que, de alguma maneira, está também relacionada com essas questões que ocorreram na relação dos Estados Unidos com a Rússia, mas dessa vez com a China. Então, se de um lado existem movimentações na Europa, da OTAN e dos aliados dos Estados Unidos para fustigar a Rússia e criar perigo de guerra, por outro lado, a China também faz as suas movimentações diplomáticas. Então, esta semana, na quarta-feira, o presidente da China, Xi Jinping, telefonou para a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e tiveram uma longa conversa, no qual colocaram em dia, digamos assim, as relações bilaterais e trocaram opiniões sobre o quadro internacional. Quero lembrar que a chanceler Angela Merkel está de saída do governo alemão, mas vai provavelmente deixar um sucessor que é seguidor das políticas que ela desenvolve. Embora seja uma política conservadora, uma política que se pode dizer de uma maneira geral de direita, mas ela tem procurado manter relações diplomáticas corretas com a China, apesar de que, às vezes, faz declarações também sobre a questão dos direitos humanos, faz restrições a determinadas políticas da China, mas o fato é que, por conta até mesmo das novas capacidades que a China adquiriu na economia mundial e da assertividade que ela exerce na política internacional e num grande ativismo diplomático do presidente Xi Jinping,
recentemente foi anunciado um grande acordo de investimentos e comercial entre a China e a União Europeia. E na parte da União Europeia, os protagonistas desse acordo foram precisamente a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente da França, Emmanuel Macron. Então, nesse encontro entre a China e a Merkel, nessa conversação telefônica, alguns conceitos foram levantados. Primeiro, a defesa do multilateralismo, a defesa da diplomacia como método para o desenvolvimento da política internacional, do diálogo como método para o entendimento entre os países, mas especificamente sobre as relações entre a China e a Europa, o presidente Xi Jinping disse com jeito que melhor seria para a União Europeia e para a Alemanha que desenvolvessem políticas independentes, como quem diz, que não se deixem levar pela política que os Estados Unidos querem que a União Europeia leve adiante, que é uma política de hostilizar a China. Mas, exatamente, a senhora Merkel procura fazer uma política de equilíbrio porque os interesses econômicos atuais da Alemanha e da União Europeia apontam no sentido de não comprar nenhuma briga com a China. Eu tenho sempre dito aqui, desde que o Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos, tenho, na verdade, informado e opinado que, no que se refere ao que o Biden chama de multilateralismo, esse conceito do multilateralismo do Biden é diferente do conceito de multilateralismo que a China utiliza. A China entende por multilateralismo isso que a gente acabou de falar, diálogo, diplomacia, e ela ainda acrescenta, colocar no centro da atividade institucional das relações internacionais a ONU, a Organização das Nações Unidas. Porque se a ONU se coloca no centro da atividade institucional da política internacional, isso significa que os esforços para que prevaleça o direito internacional e não a força prevaleçam. E a China faz essa aposta, até porque ela defende essa política de desenvolvimento compartilhado, um futuro da humanidade com desenvolvimento compartilhado. Então, a China aconselhou a Europa, é melhor que vocês sejam independentes, é melhor que vocês procurem um eixo próprio de atuação. Ao passo que, contrariamente, o multilateralismo do presidente dos Estados Unidos, do Joe Biden, é a busca de um sistema de alianças para que os Estados Unidos se sintam mais fortes na sua política de tentativa de contenção estratégica da China e também da Rússia, mas no caso aqui em tela, especificamente a China. Isso não sou eu que estou dizendo, eu estou informando, porque são palavras do presidente dos Estados Unidos e do seu secretário de Estado, que os Estados Unidos não perdem de vista que o centro da sua política é a contenção estratégica da China. Claro que a diferença é que eles fazem isso sem aquela retórica inflamada do Trump. Eles estão cautelosos em relação à política de sanções, de tarifas comerciais, de guerra comercial, ainda estão tateando o ambiente, mas não perdem de vista essa questão da contenção estratégica da China. E por falar em China, e para depois disso eu avançar para o tema final do nosso programa de hoje, eu vou compartilhar aqui uma notícia que é muito importante, que diz respeito também ao Brasil. Não só, mas também ao Brasil. Porque diz respeito à questão das vacinas. É uma declaração importante, nós publicamos isso também no site Brasil 247, na quinta-feira, e foi uma declaração da quarta-feira do chanceler chinês, o senhor Wang Yi, que também é um grande diplomata, que também é
é um homem que tem uma cabeça voltada para uma política multilateral e vê o mundo com uma perspectiva de construir a paz e o diálogo. O chanceler chinês, Wang Yi, que é também membro do Conselho do Estado e membro destacado do Partido Comunista da China, ele deu uma declaração importante, que eu vou explicar por que isso diz respeito ao Brasil também. Ele diz: a China não faz diplomacia de vacinas. O que é diplomacia de vacinas? É uma forma elegante de dizer: a China não faz política com vacinas. Então, todo mundo sabe que há uma disputa de países sobre a propriedade das vacinas. Quando a China defende que é preciso quebrar as patentes, é preciso compartilhar as vacinas. A China tem uma política ativa de compartilhar as suas vacinas na medida do possível com uma série de países latino-americanos, asiáticos e africanos, países em desenvolvimento, países emergentes, países ainda pobres. Mas há no mundo o que o diretor da Organização Mundial de Saúde, o senhor Tedros Adhanom, e o secretário-geral da ONU, o senhor Antônio Guterres, chamam de nacionalismo de vacinas, e para o qual já chamaram a atenção que é algo perigoso, porque o nacionalismo de vacinas pode comprometer esse objetivo de imunizar o conjunto da população mundial, ou pelo menos um grande percentual da população mundial, pelo menos no médio prazo. Por que isso tem a ver com o Brasil? O que é que isso tem a ver com o Brasil? É que exatamente quando ocorreram aqui aqueles episódios de ofensas do antigo ministro das Relações Exteriores do governo de extrema-direita, do Bolsonaro, e do filho do Bolsonaro, que o pessoal chama de Eduardo Bananinha, que se especializou na questão dos hambúrgueres nos Estados Unidos, de fritar hambúrguer. Quando aconteceram aqueles episódios que eles ofenderam a China, ofenderam a embaixada chinesa, ofenderam o governo chinês, e o embaixador da China teve que vir a público para refutar aquelas acusações e dizer que tudo tinha um limite, circularam versões na mídia e nos meios políticos de que a China, então, em retaliação, não iria fornecer esses insumos que são tão necessários para a fabricação das vacinas. E, então, a China tem, nessa matéria especificamente, eles não se referiram, nomeadamente ao Brasil, mas deu um recado geral de que a China não retalia ninguém por conta não mistura os problemas políticos e diplomáticos com a questão das vacinas. E reafirmou seu compromisso com o combate global e com a cooperação internacional visando a combater a pandemia da Covid-19. Dito isso, meus amigos, eu passo para o último assunto do nosso programa de hoje. Vamos, inclusive, encerrar um pouquinho mais cedo, vamos fazer um programa um pouquinho mais curto do que temos feito, uns 10 minutinhos a menos, talvez, em que eu quero falar de um assunto muito importante. De novo, vamos voltar aqui para a América Latina, um assunto muito importante para a nossa região, que são as eleições de amanhã no Equador. Então, está aqui. Equador. Eleições chegam na reta final, com 8 regiões em estado de exceção, e se realiza, portanto, o segundo turno das eleições presidenciais entre o candidato progressista, o Andrés Arauz, e o candidato conservador da direita, Guillermo Lasso, o qual, inclusive, é um banqueiro, é um representante do capital financeiro. O candidato progressista, Andrés Arauz, ganhou a eleição no primeiro turno, mas não fez os votos suficientes para levar no primeiro turno. Então, normal, vai para o segundo turno. Mas ele tinha 20 pontos à frente, teve 20 pontos à frente do seu adversário, ganhou com folga o primeiro turno.
As pesquisas que não são tão precisas assim, que nos chegaram sobre o Equador, dão conta de que ele segue em vantagem, de que ele tem entre 7 e 8 pontos percentuais de vantagem em relação ao candidato conservador e que, portanto, a probabilidade maior seria a vitória do Andrés Arauz. Seria muito importante esse resultado, porque, vocês sabem, o Equador vinha, durante mais de uma década, construindo um novo modelo econômico e social de desenvolvimento. Vinha realizando políticas progressistas. Teve uma Constituinte, uma nova Constituição, realizou políticas públicas progressistas, políticas internacionais progressistas, políticas de integração regional, tornou-se a sede da Unasul, que é um organismo internacional importante de cooperação dos países, na época, progressistas da América do Sul, e desempenhou um papel importante no mundo. O Equador, apesar de ser um país pequeno, um país que teve a coragem de dizer não à instalação de uma base estadunidense ali, numa região chamada Manta, era a base militar de Manta, dos Estados Unidos. Ele disse: está acabada essa base, nós não vamos renovar o aluguel do território para vocês manterem aqui no nosso país a base militar. E ajudou o Assange, perseguido pelos imperialistas, e até hoje está perseguido. O que aconteceu ali no Equador? Vinha se desenvolvendo, portanto, isso que eles chamavam de Revolução Cidadã, que eram governos progressistas, sob a liderança do ex-presidente Rafael Correa. Foi designado como candidato das forças progressistas o atual presidente, que está em fim de mandato, Lenín Moreno. Foi uma grande luta para eleger o Lenín Moreno, por sinal, contra esse mesmo candidato, Lasso. Venceu, o Lenín Moreno venceu, empunhando as bandeiras democráticas e progressistas, e com poucos meses de governo, ele rompeu com este juramento, podemos dizer isso, com este compromisso. Rompeu com as forças progressistas, aliou-se ao imperialismo estadunidense, aliou-se às forças da direita. E, portanto, ele pôs fim, ou ele interrompeu, ele truncou o processo da Revolução Democrática, da Revolução Progressista, conhecida como Revolução Cidadã. Se o Guilherme Arauz ganha essas eleições, a gente espera que ele renove o ciclo progressista no Equador. Ele foi apoiado pelo Rafael Correa. Rafael Correa está apostando tudo na eleição dele. Então, o que pode esperar é o êxito desse candidato para o êxito da população, do povo amigo do Equador. Lembrando que, se isso acontecer, vai ser bom não só para o Equador, vai ser bom para o conjunto da América Latina. Não nos esqueçamos, recentemente, as forças progressistas voltaram ao poder na Bolívia, através de eleições que foram vencidas pelo Lúcio Arce, um aliado do ex-presidente Evo Morales, que tinha sido derrubado um ano antes pelo golpe. Respiram-se novos ares. Nós vamos ter eleições agora em maio para a Assembleia Nacional Constituinte no Chile, fruto daquelas grandes manifestações populares que ocorreram em 2020. Aqui no Brasil, há um governo de extrema-direita que está tremendo de medo, porque o Lula, até agora, se tornou elegível. Vamos ver se o Lula continua desfrutando dessa nova condição jurídica e política. E começam a aparecer pesquisas, claro que é muito cedo, mas começam a aparecer pesquisas mostrando a grande força política e eleitoral do Lula. Então, tudo indica que as populações dos países latino-americanos vão respirando outros ares e que a perspectiva de superar esses golpes infames que ocorreram nos nossos países, entre eles o golpe que houve aqui no Brasil em 2016, com o impeachment da presidente Dilma, depois a prisão do Lula em 2018 e depois a eleição do Bolsonaro. Então, quem sabe, esses fatos que vão se repetindo possam significar a retomada do ciclo progressista em nossa região. Daí a importância que tem a eleição de amanhã,
no Equador e os votos que a gente faz de sucesso para as forças progressistas. Bom, meus amigos, eu vou encerrando, sempre renovando aquele apelo para que vocês apoiem o site Brasil 247, o canal da TV 247, através de assinaturas de apoio. Está aí o Pix do 247, que é uma forma ágil, muito rápida de fazer a sua contribuição. E, ao fazer a sua contribuição, você está defendendo o direito à informação, o direito à comunicação, à democracia, à autodeterminação dos povos, à soberania nacional e à paz mundial. Site Brasil 247, TV 247, veículos indispensáveis a essa luta. A uma luta de ideias em nome dos valores democráticos, da soberania nacional e da paz mundial. Muitíssimo obrigado pelo acompanhamento, pela atenção. Até o próximo sábado com mais um A Semana no Mundo, sábado, 3 da tarde. Entre um programa e outro, vocês sabem, todo dia às 7 da manhã, no Bom Dia 247, com o Leonardo Atucha, aquela primeira meia hora do programa que a gente comenta sobre os assuntos internacionais, e quarta-feira, em parceria com o professor Legione Miran, o programa O Mundo Como Ele É. Então, eu agradeço muito, deixo aqui um voto de bom fim de semana, um forte abraço e uma boa semana na sequência. Até lá, amigos.